Graça e paz a todos, uma alegria mais uma vez estar aqui e vamos estar sintonizados para a gente poder aprender um pouco mais da palavra de Deus e estar devidamente encaminhado. Hoje nós vamos falar sobre o Pentecoste e vamos falar de um tema que tem a ver com graça e verdade, a lei e o Espírito. Começamos a ver o texto de Atos capítulo 2. E o texto diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significa isto. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É muito especial observar que nós temos toda a dimensão da expansão da fé, da obra missionária no Novo Testamento a partir da vinda do Espírito Santo. O Pentecoste é fundamental. A gente pode ver uma transformação na vida dos discípulos quando eles começam, de fato, a testemunhar com bastante confiança de tudo que tinha acontecido, da ressurreição de Jesus. E a gente, quando olha e lê um texto como esse, a gente não está tão sintonizado nos elementos que têm a ver com a realidade do ambiente cultural, com as questões geográficas e as questões ligadas ao tempo. Mas é importante ressaltar, como a gente mencionou, que um dos elementos muito importantes que nós encontramos na lei são as festas dedicadas ao Senhor, que são chamados os Hagim, ou seja, os tempos consagrados, quando a gente tem um conceito muito curioso e interessante. É como se na dimensão do tempo humano a gente fosse invadido por um toque do infinito, do Deus eterno, e que transforma o transcurso do tempo normal em um tempo diferenciado, num tempo de realidade desse encontro com Deus. E aí a gente pode observar o calendário judaico que funciona com uma estação chuvosa e uma estação de estiagem. A estação chuvosa, ela começa aí por volta do mês de outubro, logo depois do que é chamado o começo do Ano Novo Judaico, que é o Rosh Hashanah, ou a Festa das Trombetas. Então, por volta, dependendo do ano nosso, setembro, outubro, e aí você tem um período quando começam a cair as primeiras chuvas, e depois essas chuvas são acentuadas, especialmente em dezembro, janeiro, fevereiro, começam a diminuir em março e param. E começa esse período de estiagem que corresponde ao período quando nós temos a Páscoa, e depois da Páscoa, como nós sabemos muito bem,
temos as 7 semanas, os 50 dias que tem a festa de Pentecoste, que é chamada de Shavuot. Então é muito valioso a gente observar, né, aqui que acontece toda a realidade da morte e ressurreição de Jesus na Páscoa, e a vinda do Espírito Santo vai acontecer no Pentecoste. Então dá uma olhada naquilo que está lá atrás, em Levítico 23, que nos dá uma direção mais clara sobre o Pentecoste, diretamente de um livro da Torá, da lei. A partir do dia seguinte ao sábado, dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. Então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresente 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade sem defeito, um novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Quando a gente vê isso, a pergunta é: como é que é essa história de apresentar uma oferta de cereal? No calendário que nós temos no Israel antigo, nós temos também, além dessa questão do tempo da chuva, tempo da estiagem, as primeiras chuvas, as últimas chuvas, nós temos também o momento específico das colheitas. Isso tem um significado muito especial e importante. Se você consegue ver ali, tá vendo aqui, acho que dá para a gente observar lá em cima, né, a chamada chuva de primavera, o começo em março, e aí, né, tem o início da estação seca, e logo nesse período de abril, na ocasião próximo da própria Páscoa, a gente tem a colheita da cevada. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ter aí a colheita do trigo, aqui no mês de maio, que corresponde a esse momento do Pentecoste. E aí, então, você tem uma festa da colheita. Eu acho que aqui não vai ser nada difícil o pessoal entender o que significa isso. Quando você dá uma palestra dessa num lugar como São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal fica olhando o que é colheita, né? Aqui vai ser mais fácil da gente se ligar. Só não tinha colheita da soja, mas de qualquer maneira, né, a gente vai vendo, inclusive nesse período, né, de estiagem, você tem colheita de diversos, né, das amêndoas, tem também dos figos, depois, mais tarde, das nozes, das azeitonas, inclusive da uva, até que chega o momento de arar a terra de novo. Então você tem uma integração curiosa dessa realidade agrícola com a realidade climática, com aquilo que aparece como a ação de Deus na história de Israel, marcando os ciclos do ano numa relação de alguma maneira, isso está submetido à experiência com Deus, e temos essa realidade desse tempo natural que se torna um tempo agrícola e se torna um tempo sagrado, né? E aí, então, nós temos as festas organizadas em função dessa proposta, né? Especialmente nesses momentos de transição. E a gente sabe, nós temos várias festas, mas as festas mais significativas, né, e decisivas são Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Inclusive a lei dizia, né, 3 vezes por ano vocês devem comparecer diante de mim. Então você pode imaginar a realidade do Israel antigo, o pessoal saindo lá da Galileia, o pessoal saindo lá do sul, do deserto, ali perto do Negev, ou então junto ao Mar Vermelho, lá em Eilat, e da beira do Mediterrâneo, e subindo para Jerusalém para as festas. Quando você vê o ministério de Jesus, veja, por exemplo, João capítulo 7, que vai ter a festa dos tabernáculos, né? Jesus vai para a festa para chegar já na metade, no último grande dia da festa, ele vai
falar que se alguém tem sede, que venha a ele e beba. Então, tudo está muito sintonizado com essa realidade para a gente poder compreender bem. Agora, o que nós temos de curioso nisso? Além da designação das festas, e além dessa conexão, né, entre a vida agrícola e climática, a tradição judaica guarda uma referência que faz muito sentido, porque o povo é libertado do Egito na ocasião da Páscoa e eles vão pelo deserto e eles fazem uma contagem ali para então chegar à conclusão que a lei de Deus é dada ao povo exatamente no momento do Pentecoste, quando essa data é estabelecida. Então, o que a gente observa nessa proposta de entendimento do texto bíblico é que a libertação de Israel, como a gente vê, ela acontece inteiramente pela graça. Deus é movido em função do sofrimento do povo e também está sintonizado com aquilo que ele já tinha falado, né, lá atrás, a Abraão, passando depois por Isaac e Jacó. Então, essa libertação acontece antes de qualquer lei como sinal da graça divina. E aí os israelitas vão ser levados a essa experiência no deserto. E vamos falar com clareza, né? Desde quando Deus precisa tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, precisa fazê-los atravessar o Sinai e chegar lá. Não, Deus pode mandar direto. Mas Deus não faz, né? Porque o povo precisa passar por uma caminhada de treinamento de dependência de Deus. Então, o deserto enfatiza isso. E é interessante que os testemunhos do Senhor, conforme enfatiza, por exemplo, o Salmo 19, eles são verdadeiros. Então, nesse contexto de libertação, quando o povo está sendo conduzido para essa caminhada, dessa trajetória de redenção da parte de Deus, Deus vai dar a lei, que é a expressão da verdade. Então, nós temos um encontro curioso aqui, quando a gente vê graça juntamente com lei e a realidade da expressão da verdade divina estando ligada pela entrega da lei. Uma maneira que a gente está acostumado a pensar e raciocinar está muito ligado com o tipo de cultura que a gente tem predominante no Ocidente, desde um rapaz chamado René Descartes, que mandou um abraço para todo mundo depois que ele escreveu o Discurso do Método. A gente tem uma tendência de ter um pensamento fragmentado, um pensamento analítico, né, que a gente separa as coisas. E aí cada pessoa, vamos dizer, olha a realidade a partir da sua especialidade. É interessante que o pensamento bíblico ele vai numa direção diferente. Ele pega as partes que aparentemente estão separadas e não têm relação e as integra debaixo da realidade do poder e da mão salvadora da parte de Deus. Então, as coisas parecem estar em departamentos diferentes, mas elas são unificadas sob Deus. Por isso que a gente lê a Bíblia, por exemplo, e aí tem coisa que parece que a gente não consegue entender, né? Porque Deus parece ajudar e favorecer o seu povo, mas Deus também é aquele que envia sofrimento e tribulação. Deus faz coisas que na nossa cabeça estão em ambientes diferentes, mas tudo isso está integrado. E aí, o que vai acontecer que chama a nossa atenção? O que você esperaria? O melhor possível. Povo libertado do Egito, recebendo essa libertação milagrosa que abre o Mar Vermelho, e eles celebram lá com muita festa e alegria, conforme Êxodo 15. Depois, Deus faz aliança com eles, assina um contrato de parceria extraordinário. E eles vão receber a lei de Deus, as diretrizes para que tudo lhes vá bem e que a vida deles, né, seja abençoada.
E o que o pessoal inventa? Imagina só, o bezerro de ouro. É muito louco isso. E o curioso é que o bezerro de ouro, ele é uma obra que tem a mão maior de atuação do indivíduo mais sagrado, que é o Arão. Então você tem, né, o sumo sacerdote, que é o homem mais sagrado, que pode entrar no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado do ano. É exatamente ele que vai ceder à realidade popular, e inclusive vai dar uma desculpa assim, fenomenal para o Moisés, né? O Arão diz, não, aí eu peguei, coloquei no fogo e saiu esse bezerro, né? O lado assim meio estranho dele, né? E aí, o que a gente vai perceber? É curioso, inclusive, a lógica que você vê no livro de Êxodo, porque você tem, lembra que a gente falou da presença exigente de Deus? Você tem todos os detalhes de como o tabernáculo deve ser construído pelas mãos de Bezalel e Aholiabe, capítulo 31, cheios do Espírito Santo para isso. E aí você tem o bezerro de ouro, e depois você tem a execução do tabernáculo. Então fica uma espécie de sanduíche teológico, assim, né, de orientação especial de Deus e execução, e no meio, a maior pisada de bola da história. A coisa completamente impensável. Mas Deus age nesse contexto com o seu poder de restauração, ele amplia mais uma vez a sua mão de graça, ele não vai destruir o povo, mesmo, né, que ele até tenha dito isso para Moisés, e o Moisés, Senhor, como assim? Né? E nós temos uma restauração. E nesse caminho, tanto quanto assim inesperado, vai haver uma experiência extraordinária, né, em relação à segunda edição. Aí, pessoal que faz trabalho acadêmico, fique tranquilo que até as tábuas da lei precisou fazer um segundo documento aí, então você fique triste que, poxa, vou ter que refazer o trabalho aqui, né? Então, o que acontece? Êxodo 34, disse o Senhor a Moisés, dá-lhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Olha que coisa impressionante. Deus vai se revelar de maneira muito extraordinária a Moisés nesse momento de restauração da situação tão difícil do povo, que não é que eles quebraram a lei, eles arrebentaram com tudo. Porque o ponto número 1 que nós temos ali na aliança e que representa a traição maior é exatamente não terás outros deuses além de mim. E a primeira coisa que o pessoal faz é o bezerro de ouro. Então, quer dizer, você não precisa mais nada, né? É algo assim que ultrapassou tudo que a gente poderia imaginar. E mesmo assim, Deus age nesse projeto gracioso, redentivo de recuperação. E nisso é fenomenal que Deus vai se manifestar de maneira peculiar. E o que Deus faz? Olha que coisa, é muito bonito isso aqui. Chega a dar arrepio a gente ler isso. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, que é o nome sagrado do Eterno, né? Yud, Rei, Vav, Rei, Yehová. Deus compassivo e misericordioso, paciente, atenção, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e a 4ª gerações. Atenção para a frase cheio de amor e fidelidade. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou, dizendo, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa nossa maldade
e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. O extraordinário é que Deus vai mostrar a sua justiça, que aquilo que é pecado e maldade não perdoada vai ter desdobramentos que atravessam gerações, mas que a sua bondade, a sua disposição de perdoar, reforçada até milhares ou até 1000 gerações, e vai surgir essa frase tão interessante nessa ocasião que acompanha essa realidade de Israel, né, quando recebe a lei, quebra a lei, e a graça vem restaurar essa relação, que é a expressão Hesed ve'emet. Hesed ve'emet, e que é, inclusive, uma frase um tanto quanto difícil de traduzir, porque se você for pegar as diversas traduções da Bíblia, Hesed vai ser traduzido por graça, por amor, por fidelidade, por misericórdia. O sentido, esse é o amor da aliança, é de um amor profundo, inabalável. Um amor que não pode falhar, e é muito significativo, e emet é verdade. Então aparece ali, né, como nós vimos, como é que apareceu no texto mesmo? Amor e fidelidade, porque a palavra verdade também está ligada com fidelidade, né? O radical lá, aman, que deu origem à palavra amém, a palavra emuná, que é fé, fidelidade, é da mesma raiz de onde nós vamos chegar com emet. Essa dobradinha, ela é especial, ela é repetida em vários lugares da Bíblia, como uma característica muito significativa da revelação de quem Deus é. Então veja só que quando você pega, por exemplo, 2 salmos, Salmo 85, 10 e 11, 89 e 14, você vê o amor e a fidelidade se encontrarão. Olha que bonito isso. A justiça e a paz se beijarão. A gente tem, né, a justiça, tzedakah, a paz, shalom. A fidelidade brotará da terra, a justiça descerá dos céus. No Salmo 89, 14, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. De novo, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Então, esse elemento que aparece como expressão de definição para nós de quem Deus é, surge exatamente nesse contexto de encontro onde você vê a lei, a ruptura da lei e a ação graciosa de Deus para restaurar o povo caído. O que acontece? A gente vai para o Novo Testamento, a gente chega no Evangelho de João, e você, na maior tranquilidade, naquela inocência neotestamentária, assim, sem qualquer desconfiança maior, né, vai ler um versículo como: o verbo, ou a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa expressão graça e verdade, claro, isso aqui está em grego, né? Tem charis, kai, aletheia, mas a expressão está, na verdade, traduzindo hesed ve'emet. Então, é muito especial ver que quando Deus mostra a sua graça extraordinária no momento de pecado terrível, que deveria ser o fim da aliança, e ele se apresenta nessa experiência profunda que Moisés tem com ele, quando nós temos a encarnação do Verbo, a expressão que aparece, graça e verdade, e é amor e fidelidade também. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E aí ele prossegue e diz: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. De novo, a partir da ideia de Hesed. E aí a gente lê o texto que muitas vezes alguém lê e se confunde. Porque ele diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés,
algumas traduções indevidamente, até porque no grego não tem nenhum conectivo adversativo lá. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O texto não está dizendo, Moisés deu uma coisa e Jesus agora trouxe outra completamente diferente, que não tem nada a ver. Não. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a referência da vontade de Deus, aquela lei que não passa nada que vai ser lançada aí fora até que tudo se cumpra, e a graça e a verdade, que é dizer, a ampliação da revelação divina na história que chega agora plenamente, se manifesta de maneira sem igual com a vinda de Jesus. Não é uma coisa que está em oposição, mas algo que se encontra paralelo ao outro e fazendo parte desse agir divino. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Eu acho muito extraordinário que a ideia clara é que Jesus é a revelação máxima de Deus. Ele é, nas palavras de Colossenses, a imagem visível do Deus invisível. E a maneira de falar do Deus unigênito que torna o Deus conhecido, e em cima nós temos a expressão do que significa isso com a ideia de a graça e a verdade. E aí a gente começa então a perguntar, e aí? Que história é essa de verdade? Olha que coisa curiosa. Como a gente tem uma tradição toda voltada para o intelecto, a gente aprendeu de toda a caminhada europeia que descansa em ideias muito racionalistas, que conversou lá com Platão e Aristóteles lá atrás, a gente pensa em verdade geralmente como conceito abstrato, uma espécie de formulação a respeito de algo, e geralmente verdade para nós está associado com ideias. Interessante que na visão bíblica do termo, na perspectiva hebraica, a coisa é muito mais ampla. Inclusive, por exemplo, se você falar com um filósofo, a expressão que aparece em 1 João, que é necessário praticar a verdade, a pessoa fica meio confusa. Como é que alguém pratica a verdade? Que ideia estranha é essa? E é curioso que em hebraico a palavra emet, que quer dizer verdade, que vem de uma raiz que tem a ver com a ideia de estabilidade, algo que está firme. Por isso que a palavra significa ao mesmo tempo verdade e fidelidade. Qual é o conceito aqui? O conceito é aquilo sobre o qual você pode colocar-se com total segurança e firmeza. A ideia de verdade está muito relacionada com o fato de que você pode confiar plenamente. Então, verdade não é só uma expressão de uma ideia, isso também faz sentido, é claro que existe uma doutrina verdadeira e uma doutrina falsa, mas verdade tem a sua dimensão pessoal, tem a sua dimensão prática e tem essa dimensão existencial. Olha que coisa curiosa. A palavra hebraica emet, ela é formada pela primeira e pela letra do meio e pela última letra do alfabeto hebraico. E aí a tradição hebraica gosta de brincar com isso, fala, tá vendo só? Verdade tem a ver com princípio, meio e fim, Não tem aquele negócio, eu sou o alfa e o ômega, essa ideia de que envolve uma realidade de totalidade. E tem mais algumas coisas curiosas que não são, assim, nenhum tipo de doutrina, mas que chama atenção, é que os estudiosos que começam a perceber intenções literárias em certas palavras hebraicas, eles veem o seu valor numérico, como a gente mencionou, por exemplo, Davi, que vale 14, Se você, e aparece 14 nomes na genealogia, se você pega a pesca maravilhosa, aparece quanto? 153 peixes. Se você pega a frase em hebraico, eu sou Deus, o valor numérico é 153. Então tem umas brincadeiras que às vezes fazem sentido, outras talvez passem um pouco do ponto. O curioso
é que as duas palavras, Hesed e Emet, quando você faz essa contagem numérica, as duas dão o número 9, exatamente equiparado. E a palavra mentira, que é uma palavra chamada sheker, ela dá 6, que é o contrário do 9. E ela é curiosa, porque ela tem uma letra, o kof no meio, e fica uma perninha ali, né? Abaixo da linha, e aí alguns falam que aquela ideia de que a mentira tem perna curta veio dessa palavra. Pode ser que sim, pode ser que não, são tradições, mas não deixa de ser curioso. E aí, o que a gente então tem? Um conceito que vai integrar realidades que muitas vezes para nós estão separadas. Assim como a gente fala, não, olha, a lei é uma coisa, a graça é outra, a gente descobre que não. E a gente vai pensar que verdade não é só um conceito correto, é algo mais amplo na revelação divina e tem a importância da verdade conceitual. Claro que existe uma informação correta, diferente da informação equivocada, a verdade existencial, que tem a ver com sentido, com significado, com a segurança da vida, a verdade pessoal, relacional e a verdade prática, né? Sabe como isso é importante? Até porque nós hoje estamos numa sociedade que foi influenciada pelo mundo pós-moderno e que não se importa tanto com uma comprovação técnica e científica da realidade para determinar o caminho da sua vida. Então, quando você faz uma apologética, quando você apresenta o evangelho, isso não pode ser apenas uma realidade conceitual. Tem que apelar à vida da pessoa, tem que apelar à prática da pessoa, tem que apelar ao coração da pessoa por causa desse elemento maior. Então, a gente tem a pergunta, né, que surge dessa conexão que traz a revelação divina nesse encontro extraordinário entre lei e graça, é por que crer e se firmar na verdade fiel por causa do emet, que Deus não vai falhar. A sua palavra não falha. O seu agir é seguro. Nele a gente pode ter plena confiança. E como é que a gente pode, né, ter certeza que esse emet vai nos segurar? Por causa da misericórdia infalível, por causa do Hesed divino. Nas palavras do Salmo 136, que rasdou leolam, porque a sua Hesed, a sua misericórdia infalível, o seu amor que não pode falhar, dura para sempre, permanece para sempre. Isso é dito em cada palavra, para a gente ver que coisa interessante. Bom, a lei está associada à realidade do Pentecoste, quando ela é entregue nesse momento da festa da colheita. Esse elemento traz para nós esse conceito de tempo sagrado, de determinar o calendário não somente por elementos naturais ou da prática antropológica, muito mais do que isso. E isso traz para nós esse conceito de tempo sagrado. E, claro, nós não estamos no ambiente cultural de Israel do Antigo Testamento, mas a nossa tradição que a gente desenvolve, né, que está presente nas igrejas cristãs do mundo, todo o ano litúrgico, é uma derivação disso. Então, quando a gente tem, por exemplo, né, aí o que é chamado, que se desenvolveu como calendário litúrgico, isso tem talvez um pouquinho de variação, dependendo da tradição, a gente tem lá, né, a famosa, vamos ver por onde é que eu começo. Vou começar pelo Natal aqui, né, que, aliás, eu sei que aqui tem bastante, em vários lugares tem o tempo de advento, né? Várias igrejas que passam o mês todo se preparando. Quer dizer, é uma maneira de lidar com o tempo, fazendo relação com essas referências da intervenção de Deus na história. Aí tem um momento de um tempo comum, o que é chamado de Quaresma, a Semana Santa, o tempo da Páscoa, o Pentecoste
tempo comum, depois o advento. Então, tudo isso traz para a gente um elemento de aprendizado decorrente dessa noção de que, de tempos em tempos, nós devemos recordar o que Deus fez, celebrando a verdade de Deus que é dada a nós e manifestando liturgicamente, culticamente, a gratidão pela a sua graça que é disponibilizada a nós. Então, esse conceito aparece lá. Coisa curiosa é olhar um pouquinho a relação que nós encontramos com a pessoa de Jesus em relação às festas judaicas. Então é interessante, por exemplo, como nós temos as festas no calendário, Jesus morre na sexta-feira da Páscoa, do Pêssar, e vai ressuscitar já naquilo que é chamado da festa, dentro da própria Páscoa, dos chamados pães sem fermento, né? E é curioso porque alguém pergunta por que o domingo se tornou tão importante na tradição cristã. Não só por causa da ressurreição, mas como o sábado era uma lembrança especial da criação, o domingo se torna uma lembrança especial, memorial da nova criação. A nova criação que temos em Cristo. E aí nós temos na sequência o chamado primícias e primeiros frutos, e chega o Pentecoste. Isso acontece. A expectativa que se tem de maneira análoga, que você tenha, lembra o que diz lá Tessalonicenses, quando for ouvido a voz da trombeta, isso evoca o quê? O Rosh Hashanah, a chamada para o tempo especial, como uma clara direção da parte de Deus de que chega o momento da segunda vinda de Cristo. E aí nós temos o Yom Kippur, na sequência, o dia da expiação, quer dizer, a obra de redenção de Cristo completamente terminada, e então nós habitaremos com ele para sempre. Você tem essa ideia de tabernáculos. Então é muito interessante, ainda que possa se questionar, discutir, como essas coisas estão antenadas. Lembrando que esses discípulos, dentro desse contexto, acostumados com essa realidade, teriam bastante facilidade de entender essas conexões que para a gente não é tão simples assim. E aí, o que a gente vê? Se o Pentecoste, essa festa especial, se o Pentecoste está ligado com o momento não só da recepção da Torá, mas também como uma festa da colheita, é interessante que quando o Espírito Santo chega, ele chega naquilo que nós vimos em Atos 2, gente de toda a região que está em Jerusalém, envolvendo judeus, prosélitos, tementes a Deus, e nós vamos ver o caminho de Israel diante das nações. Por quê? Porque Israel é libertado de uma nação que se opõe a Deus para criar a sua identidade em função da aliança, e recebe a missão de ter uma função sacerdotal, uma função missionária, de ser testemunha do Deus único e cheio de graça e verdade para as nações. Então, como é que é a história de Israel? Israel é formado pela ação soberana de Deus na sua aliança, é oprimido, como nós vemos com clareza no Egito, é libertado, é separado, aquela ideia de Êxodo 19:5, vocês serão meu tesouro pessoal, vocês serão minha propriedade peculiar, e é desviado de Deus, se perde, o julgamento cai sobre o Reino do Norte, cai sobre o Reino do Sul, eles vão perder a terra, Jerusalém, o templo, e no transcurso histórico, a palavra bíblica fala de Israel ser tornado bênção, e a expectativa de Romanos é que um dia é restaurado, porque o foco de Israel envolve a missão.
Pensando nisso, olha que coisa curiosa. Você fala, mas esse negócio de missão começa só em Atos 2, né? Sim, de maneira, vamos dizer, intensa. Mas quando a gente vai ver vários trechos do Antigo Testamento, nós temos, assim, elementos de natureza missiológica que chamam a atenção. É curioso que, ao mesmo tempo que existe um elogio do povo judeu no Antigo Testamento, em função de ser um povo escolhido em aliança, também existe uma crítica pela sua desobediência. Da mesma forma, com relação aos gentios, existe uma crítica porque eles adoram ídolos, têm costumes que são completamente inaceitáveis, mas existe um elogio dos gentios. E esse elogio aparece, por exemplo, na vida de um homem como Naamã, aparece na vida de Ruth, como nós vamos ver aqui, aparece na vida de Raabe, que está em Jericó, e nós vamos observar essa inclusão de pessoas no povo de Deus. E olha que coisa interessante, a história de Ruth e Noemi. O texto de Ruth, capítulo 2, diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, atenção, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. É curioso que o desfecho desse momento dá exatamente no Pentecoste. E ela fica morando com a sogra, e vamos ver que o que acontece se dá na época da colheita. E o livro de Ruth, que podemos dizer assim, tem uma teologia um tanto quanto refinada, vai trazer para nós algo muito peculiar, diferente e para lá de extraordinário, quando a gente vai ver de maneira extraordinária o que é graça de Deus do Antigo Testamento, da maneira mais inusitada possível. O livro é muito irônico, porque ele vai dizer, na época dos juízes, houve fome na terra, e acontece que um homem de Belém de Judá, Belém é a casa do pão, Judá é a tribo, né, extraordinária, então você está do melhor ambiente possível, e ele começa a passar dificuldade e vai viver nas terras de Moabe. Os moabitas são o pior tipo de gente que existe. Eles adoram Camus, um deus que exige sacrifício humano. Eles moram perto, é só você de Belém subir ali, descer o Vale do Jordão e subir para o planalto do outro lado do rio e chegar na terra de Moabe. Dá para você até ver, num dia claro, como é que está a situação, uma coisa de 60 quilômetros mais ou menos de distância, tudo é muito perto. Então o que vai acontecer? A gente sabe, né? O Elimeleque vai com Noemi, com Malom e Quilion, os dois filhos chamam-se Fraquinho e Doentinho, né? Mostrando que a coisa talvez seja desdobramento dessa fome, e é curioso que a terra de Deus está tendo fome, e aí morre todo mundo, morre Elimeleque, né? Os filhos casam com essas mulheres moabitas, que são pagãs do pior tipo possível. Fico imaginando, a Noemi deve ter entrado em desespero total, e depois morrem os filhos, tudo, e Noemi ficou sozinha. Literalmente o hebraico vetishaer, ela foi deixada, ela foi abandonada sem os seus dois filhos e sem o seu marido. O que a gente tem? Uma história onde tudo aquilo que a gente imagina em função da lei que vai dar certo, porque quem está em sintonia com Deus, em aliança, e não desobedece a Deus, vai ser abençoado e vai dar tudo bem. Mas não, eles estão em Judá, estão em Belém, passam fome, vão para a terra de Moabe. Será que fizeram certo? Será que não fizeram? Bom, ou vai ou morre. A coisa é muito difícil, e eles vão para lá e morre todo mundo. E fica imaginando que essa família chega lá e vai tentar testemunhar do seu Deus. E aí, imagina o Moabita ouvindo: seu Deus é o poderoso que abriu o Mar Vermelho, é por isso que vocês estão com fome e vieram para aqui, né? O que aconteceu mesmo? Morreu seu filho? Entendi, né? Amém, Deus abençoe, né? Então, parece que você tem um caos total. A família numa dificuldade sem fim,
nesse ambiente terrível de Moabe, os moabitas não podem entrar nem no santuário do Senhor, inclusive impedidos até a 10ª geração. Problema de sobrevivência, mudança para uma terra inóspita, luto, solidão, abandono, dor. A Noemi claramente perde completamente a fé. Ela vai, dizer o que a gente... É curioso, porque o que a gente imagina? Você espera que o povo que conhece a Deus, ande em sintonia com a lei, seja abençoado e testemunhe de Deus para os outros. E eles viveram felizes para sempre, forever and ever, amém. Que beleza, né? Esse foi o famoso último filme evangélico. Mas aqui não. O povo que conhece a Deus vai se dando mal, as coisas se complicam cada vez mais, e Ruth, que é moabita, viúva que perdeu o marido, ela se dedica para a sogra, para fazer de tudo, e diz, olha, o seu Deus será o meu Deus, onde você morreu, morro também. E Ruth, então, não aceita deixar a sogra sozinha, e ela, então, volta para Belém, depois de toda essa situação, acompanhada de Ruth. O curioso é que Noemi fica tão atingida que ela diz, pare de me chamar de Noemi, meu nome quer dizer agradável para ele, me chama logo de Amarga, de Mara. E olha por quê, né? No contexto do Antigo Testamento não tem isso. Não, eu estou passando por isso porque foi o diabo. Eu estou passando por isso porque não. Tudo que a gente sofre em última instância está nas mãos de Deus. Então ela vai dizer o quê? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita, e chegaram a Belém. Alão, atenção, no início da colheita da cevada. Estamos quase no Pentecoste, aqui nesse momento. Uma viúva, sozinha e pobre, machucada pela vida, sozinha num país estrangeiro, buscando sobreviver, de acordo com o texto, tudo veio de Deus. E aí, essa história que tem essa ambientação, a gente vai ver Ruth lutando pela sobrevivência, diante do risco. Ela está no ambiente das nações que não tem chance nenhuma, e nós vemos a provisão divina aparecendo por meio de Boaz. E é curioso que em Ruth 2:2, a ironia do texto é tão grande que é o único lugar da Bíblia onde aparece a palavra acaso. Boaz, tá lá, e Ruth entrou por acaso na propriedade que pertencia a ele. Quer dizer, quando você lê o capítulo 1, você tem certeza que tudo acontece por acaso. Mas a gente descobre que esse acaso está totalmente dirigido pela soberania de Deus, de modo que ele e ela vão se encontrar no momento certo. E é tão impressionante isso que nós vamos ver uma coisa curiosíssima. Chama-se a missão invertida. A moça, viúva pagã, moabita, vai trazer Noemi de volta à fé. É a gentílica iluminando a que conhecia o Deus de Israel desde pequena, agora de uma maneira especial. De modo que quando a Ruth encontra-se com Boaz e as coisas começam a caminhar lá para ter um bolo muito especial para comemorar tudo, aí a Noemi retoma a vida, Boaz e Ruth se aproximam, renasce a esperança e a gente vê que Deus está trabalhando. E que coisa impressionante. O que a gente tem? Ainda que a Bíblia nos apresente, a lei de Deus, apresente as propostas claras do Senhor e a expectativa que a gente ouça, os descaminhos humanos, são somados aos descaminhos da vida, que parecem não ter sentido. E então Deus entra nesse cenário de fracasso humano e dos desencontros da vida para construir de maneira extraordinária, mediante a sua graça, o absolutamente imponderável. O que chama atenção é o casamento de Ruth. No final, a gente tem uma outra ironia no texto, porque é para o homem israelita assumir a viúva do seu irmão. E quando ele percebe que ele não vai ter lucro, ele pula fora. Ele não quer saber de responsabilidade. A moça moabita entregou a vida pela sogra. O homem israelita sai fora na primeira oportunidade. E quando finalmente Boaz se casa,
Vamos ver, vamos participar do casamento deles aqui, para a gente ver como é que foi a bênção extraordinária. Os líderes e todos que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Vamos dar uma paradinha aqui, preste atenção. Se nós temos esse casamento especial, está todo mundo olhando feio, porque o pessoal está pensando assim, israelita, mas esse Boaz é maluco. Vai casar com essa moça. A mulher já enterrou um, ela é pé frio. Já deu ruim na primeira vez, mas é lógico, ela é moabita, de um povo amaldiçoado. Que história é essa? Não é à toa que o rapaz morreu. E agora ele vai casar com ela? O rapaz está bem de vida, ele tem condições, como é que ele vai fazer? Então você imagine todas as possibilidades de interpretação do que está acontecendo aqui. E o livro de Ruth fica o tempo todo falando: Ruth, a Moabita, a Moabita, a Moabita, insistindo para reforçar esse aspecto. E aí você fala: bom, eu quero invocar a bênção de Deus sobre esse casal que está agora diante do Senhor. O que a gente vai pedir? Vamos pedir a bênção de Absalão? Não. Quem que deveria estar aqui? Que Deus abençoe vocês como abençoou Sara, ou como abençoou Rebeca. Mas ele vai logo mexer com Jacó. Jacó é problema. Jacó é o patriarca mais complicado que existe. Ele só está casado com as duas por causa da enganação do titio Labão, que fazia pós-graduação em enrolação. O negócio é pura complicação. É impressionante. E Jacó é trazido e fala de Raquel e Lia, que formaram as tribos: seja poderoso em Efrata e ganhe em Belém, ganhe fama em Belém. E a gente imagina o que está por trás disso. Parece, a ideia é muito nítida, dizendo o seguinte: vocês lembram como é que foi a história que Deus fez no meio do povo? Vocês lembram do patriarca mais frágil que fugiu de casa para não morrer de morte matada? Pois é, se Deus agiu na vida dele para corrigir os caminhos e trazer a história da redenção até aqui, você acha que Boaz e Ruth de fato serão um grande desafio para o Senhor? Mas Jacó ainda é pouco. O que vem na sequência, aí o negócio complicado. Aí a coisa difícil. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família, como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Tamar e Judá, a história mais horrível de Gênesis. Gênesis 38. Tamar foi abandonada pelo sogro, ficou desesperada. Ela casou com os filhos de Judá, inclusive, que era casado com uma não israelita. E os filhos eram horríveis, e o Senhor tirou a vida deles. E ela ficou sozinha, entrou em desespero e se disfarçou de prostituta sagrada. E o Judá saiu com ela. E depois que ele descobre o que aconteceu, e dizem para ela: olha, sua nora Tamar engravidou, e ele diz: olha, deve morrer queimada. Aí ela diz: que eu tenho o SIC, o RG, né, o CPF e o WhatsApp do rapaz aqui. Aí quando ela dá as provas, o Jacó diz: mais justo é ela do que eu. E curiosamente, o poder redentor e gracioso de Deus vai entrar nessa história horrível para, a partir dos cacos humanos, construir uma história de redenção. E a coisa mais impressionante é que a bênção evocada sobre Boaz e Ruth, ela conversa com a história de Jacó e conversa com a história mais impossível, improvável, completamente inaceitável do livro de Gênesis. Por isso, pessoal, eu nunca vou perder minha convicção, minha fé no projeto do reino de Deus, apesar de nós. Saiam, mas a igreja é feita por nós? Sim, a gente faz nó em tudo quanto é lado. É um nó aqui, nó ali. Isso é feita por nós que a gente faz. Só falta desatar os nós, né?
Os cristãos tentam destruir a igreja de Cristo há 2000 anos, mas não conseguiram até hoje, porque o evangelho é o poder de Deus. Porque Deus age com a sua graça. E assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Por que isso é tão extraordinário? Porque você vê o Deus da graça e da história. De Raquel e Lia de Jacó, de Judá de Tamar, que transforma a fraqueza e o erro no que há de mais nobre e bonito por causa da sua hesed, por causa da sua graça, como nos ensina o Antigo Testamento. Agora, Noemi entra em festa. Ela põe o menino no colo, passa a cuidar do neto como a verdadeira vó coruja dos tempos antigos. E aí o texto diz, Noemi tem um filho. Lhe deram o nome de Obed, e esse foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Por que isso é tão extraordinário? Esse livro, da época da monarquia, olha para o reino de Davi, tudo que isso significou, e vê que tudo que Deus fez começou na pior época, na época dos juízes, quando uma tragédia familiar que parecia não ter sentido nenhum, foi trabalhada por Deus para produzir uma bênção extraordinária para a nação e, consequentemente, para o mundo. Para a gente observar o tamanho dessa realidade da ação da graça extraordinária de Deus. Esse elemento abre para nós uma janela interessante, que uma das pessoas de maior expressão de fé da Bíblia hebraica é Ruth, a moabita. Ela é uma mulher, ela é viúva, ela é gentílica, é moabita e de um povo do pior tipo possível. E é curioso que a história se dá nesse ambiente de colheita que remete também ao Pentecoste. Por isso, no Pentecoste, você vai ter essa realidade da colheita das nações, né? É então a graça de Deus que alcança todos os povos e que traz a revelação, a verdade de Deus que começa a ser esboçada na sua lei. Olha lá em Atos o que está envolvido, tá vendo? Roma, Creta, Cirene, Egito, Judéia, Arábia, Jerusalém, Elã, Média, Pártia, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Frígia. Dá exatamente um círculo completo para mostrar como as nações estavam sendo alcançadas, né? Recordando mais uma vez aquilo que tínhamos em Levítico falando disso, ressaltando o verso 22, que já na lei tinha uma preocupação das bênçãos de Deus também atingirem os que não eram do povo judeu. Então veja lá, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajudem as espigas caídas da colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí, essa colheita das nações, que está presente aqui, lembrando que quando Deus age, dando a sua lei, nesse contexto de Pentecoste, é no mesmo momento que ele convoca Israel para que eles fossem um reino de sacerdotes, essa dimensão está presente e nós vamos ver, recordando mais uma vez, gente de toda parte que ouve declarar as maravilhas de Deus na sua própria língua. E aí, o que acontece? No Pentecoste, colheita, nações, lei de Deus, verdade, está presente, mas o destaque claramente do texto tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo na nova aliança, inclusive quando a gente olha também em João 14,16. O que os textos dizem? Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, ou Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas. Atenção para a frase ensinar. E lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo.
No capítulo 16, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade, é muito interessante que todo mundo gosta de pensar no Espírito Santo, principalmente com poder. E nos textos, quando Jesus fala, o Espírito ensina e é o Espírito da verdade e ele os guiará a toda a verdade. A associação é com aquilo que revela a vontade de Deus. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Aí a gente tem um encontro extraordinário de volta à lei. Porque a função do Espírito está exatamente relacionada com o fato de se trazer a verdade, a revelação da parte de Deus para nós, naquela dimensão em que essa realidade não será mais uma realidade de tábuas externas, mas da verdade de Deus que o Espírito traz na interioridade da pessoa, na mudança que acontece pelo poder do Espírito, que muda a realidade quando a lei e o Espírito se encontram. E aí a gente retoma Hebreus capítulo 8. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, aliança que chegou no Pentecoste lá atrás, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Olha lá, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Que exatamente tem a ver com essa ação do Espírito que é dado, onde a gente vê que a lei encontra essa dádiva do Espírito que nos é concedido pela graça para que as coisas estejam em harmonia e sintonia. Serei o seu Deus, porém minhas leis escreverei no seu coração, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aí sim, a lei encontra o seu caminho devidamente sintonizado com a graça. Por quê? As duas leis, reforçando mais uma vez, que definem o que nós devemos ter como conduta de vida, elas vêm de Deuteronômio 6, o famoso texto, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E aí o texto continua e diz, amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, todo o teu coração, todo o teu entendimento, e reforça isso. E Levítico, capítulo 19, amarás o teu próximo. A lei não tem só ordenanças ligadas a diretrizes concretas e que tem a ver com uma situação específica, tem princípios fundamentais. E Jesus, então, vai deixar bem claro isso, né? O que deve ser referência da lei é amar a Deus e o próximo. Se a gente quiser pensar do que a gente deve fazer da vida, a pergunta número 1 que a gente deve fazer na nossa conduta é se qualquer coisa que eu estou fazendo, de algum modo, significa amar a Deus e amar o próximo. Porque quem ama tem cumprido a lei. Então, quando a gente perde a dimensão e começa a fazer perguntas meramente ritualísticas, meramente legalistas, e a gente não entende o que é fundamental, a gente não compreende essa relação significativa da lei com a graça, da lei
com o Espírito, como essas coisas estão sintonizadas e são fundamentais. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, a gente sintonizado com a palavra de Deus, dedicado com o foco e o propósito do Pentecoste, que anuncia a expressão de amor maior a quem precisa, que é a prática da missão, propósito muito claro da vida da igreja, mas que na nossa conduta a gente coloque as coisas no lugar certo, com esse enfoque de amar a Deus e amar o próximo, porque essa é, na verdade, a lei, né, e a manifestação da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos começar com essa daqui, pastor. O que significa ofertas movidas? Qual o sentido dessa expressão? Então, aparecem alguns textos da lei e que, literalmente, no texto hebraico, aparece como uma oferta que é movida de maneira ritual para ser apresentado diante do Senhor. A gente tem os 5 sacrifícios ou ofertas que aparecem no começo de Levítico, né, que são o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pacífica ou de comunhão, sacrifício pelo pecado e pela culpa, as chamadas ofertas líquidas ou de libação, e essas que são ritualmente movidas. Nós não temos mais nenhuma informação específica que se encontre além da citação que aparece no texto. As indicações é que era uma espécie de sacrifício que era apresentado e era movido. Algumas versões até tentavam traduzir oferta de saudação, oferta de, né, que ritualmente movida diante do Senhor, é o que nós temos no texto, sem nenhum detalhamento a mais do que aparece aí. Ela é mencionada aqui quando a gente lê o texto que diz respeito, né, em Levítico 23. Olá, pastor. Não perdi nenhuma noite, uma convidada aqui. E eu gostaria que o senhor pudesse explicar, assim, nível um pouquinho menor, a fidelidade de Deus do Antigo Testamento e no Novo Testamento na nossa vida hoje. Fidelidade de Deus ou nossa para com Ele? A de Deus conosco e a nossa com Ele. O que você... Então, quando a Bíblia fala a respeito de Deus, isso aparece num contraste muito claro com os deuses falsos imaginados pelos povos, né? E uma coisa curiosa desses deuses é que eles eram meio estranhos. De repente eles ficavam nervosos, perdiam a paciência. Eles eram muito contraditórios, né? Então, quando você lê a história dos deuses, um brigou com o outro, atacou, e depois teve isso e aquilo. E a Bíblia, quando apresenta a manifestação do Deus verdadeiro, ela vai dizer, né, isso é o sentido dessa palavra verdade, que a gente pode confiar plenamente em Deus, porque Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel à sua palavra, e aquilo que Ele diz jamais pode falhar. E a gente vê isso, né, através da história, que a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o que Ele fez, permanece através dos séculos. Se a gente puder pensar que um indivíduo como Abraão viveu há cerca de 4.000 anos atrás, né, e a mensagem que começou com ele está aqui entre nós e está atingindo povos do planeta todo, então isso é absolutamente sossegado e tranquilo, que a gente pode confiar em Deus. E por que isso é tão fundamental? Porque a gente vai passar por dificuldades, a gente vai enfrentar tribulações, a gente vai ter momentos de fragilidade onde a gente vai falar, puxa, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus ainda estende a sua mão de bondade e fidelidade? E a Bíblia vai deixar claro que sim,
apesar dos momentos que a gente muitas vezes não vai entender por que é que a gente está passando por aquela circunstância inesperada. Agora, nós somos convidados, né, a viver numa relação de fidelidade para com Deus. Quer dizer, na aliança com Ele, em obediência a Ele. Agora, é claro que como a gente é frágil, humano, limitado e pecador, então, de vez em quando, ou de vez em sempre, a gente vai dar algumas escapadas, né? Vai ter momentos em que a gente, né, acorda meio ruim assim, como quem chupou limão a noite toda, e o sujeito fala bom dia, você responde bom dia você, né? E aí a coisa não está muito bem, né? Mesmo assim, quando a gente falhar, né, nós devemos voltar a Deus. Uma das coisas importantes que a gente deve fazer na nosso momento de cultuar a Deus é exatamente o momento de confissão, de apresentar os nossos erros, nossas falhas, nosso pedido de perdão, para que a graça de Deus, né, nos alcance. A gente deve ter como alvo a fidelidade, mas certamente, quando falharmos, a gente tem que se voltar para a graça de Deus. É como precisar tomar banho, né? Por mais que a gente evite a sujeira, a gente saia para cá, para lá, a gente acaba suando, né? E tem que tomar banho de preferência um dia sim, outro também. Deu para entender? Tá bom, então vamos lá. Aqui, pastor. Boa noite, pastor. Boa noite. Nós sabemos, então, que existe essa diferença entre como a lei é para os judeus e para os gentios. Eu queria questionar referente a alguns textos que a gente vê nos profetas, num pós-milênio ou num milênio, enfim, independente da visão, em que nós temos relatos de que as nações subirão a Jerusalém celebrar as festas, em que os povos ouvirão a lei diretamente de Jerusalém. Então, eu queria uma explicação nesse sentido, se a lei será depois no milênio ou pós-milênio, enfim, se ela será algo universal ou se mesmo assim ainda haverá essa divisão, ou se as festas se tornarão algo geral assim para todos. Só isso, mais nada, né? Veja, o que acontece? A lei, ela apresenta diretrizes da parte de Deus, e algumas dessas diretrizes elas estão ligadas a momentos específicos da história e a contextos particulares. Um exemplo muito simples. Como é que a gente faz para celebrar o Shabat? A gente olha o quê? O pôr do sol, né? Para começar o momento. Então, o que a tradição judaica diz? Na hora que surgiu a terceira estrela, começou agora Isman de Hadlik et Hanerot, é a hora de acender as velas. E como é que o pessoal vai fazer isso na Groenlândia, no inverno? Não tem pôr do sol. São 2 meses de escuridão. O que vai acontecer lá? Então, muito do que você tem na lei é uma orientação que está baseada num princípio e que tem a ver com esse princípio fazendo parte dessa realidade. Quando você está num outro contexto, esse princípio não tem como se aplicar da mesma maneira. Então, a gente tem 2 grupos de pessoas. Aquele grupo de pessoas que diz, olha, tudo que está lá precisa ser seguido literalmente assim e deve ser feito em toda parte dessa maneira. Mas outros grupos vão dizer, não, peraí, como é que eu vou celebrar as festas judaicas com Kiddush na Amazônia, onde não tem nem uva, nem vinho, nem nada disso? Isso não é pertinente. Pode trocar o matzá por tapioca? O que a gente vai fazer lá? Percebe? Então, tem uma série de elementos que são desafiantes e que muita gente acaba não refletindo nisso. Além do fato de como a gente olha o Novo Testamento, aquilo que era sombra do que havia de vir, aquilo que era cerimonial, se cumpriu em Cristo. Como se cumpriu em Cristo, não faz sentido alguém tentar praticar isso. No entanto, a gente percebe Paulo tendo uma atitude diferente
quando ele fala com o gentil e com o judeu. Como eu mencionei, quando chega para Timóteo, que é de família judaica, ele manda que ele seja circuncidado. Até porque isso é valor pertinente na cultura, até porque sem isso ele não tem como ter sintonia com a comunidade judaica, ele não vai ser aceito no meio do povo. Já quando os gálatas querem fazer circuncisão, Paulo diz de jeito nenhum. Então a gente tem que entender esse cenário. Os textos proféticos, eles são desafiantes por quê? Porque esses textos têm uma linguagem que muitas vezes transita entre uma descrição muito objetiva e um elemento poético. Então, por exemplo, o leão comerá palha como boi, né? A criança colocará a mão na cova, no buraco da serpente, da víbora, e isso não lhe fará dano algum, né? O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Será que isso é uma descrição literal? Isaías também diz que as árvores do campo baterão palmas. Será que isso é literal? Então, quando você tem o quadro poético, profético, que apresenta a realidade na tradição judaica da Geulá, da redenção, é um pouco complicado ser literal demais. A gente fica em becos sem saída. Agora, qual é a lógica teológica dos profetas? A ideia é a seguinte: Deus revela a sua lei, a sua palavra para Israel e pede fidelidade. O que Israel faz? Israel vai atrás dos deuses das nações e deixa o Deus verdadeiro, e por isso Israel é disciplinado. Deus prossegue no seu plano de redenção e traz a salvação, e curiosamente os gentios a ouvirão, conforme Atos 28 vai dizer, e a maioria da comunidade de Israel não ouve. E até Paulo vai dizer que entra numa relação de ciúme, né? Eles não ouvem o evangelho. Quando chegar a redenção, você vai ter uma inversão do que aconteceu, que Israel foi atrás das nações. No momento que a redenção chega, as nações virão a Sião. Que mitzion tetzetorah udvar Hashem Yerushalayim. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sim, porque a revelação foi dada no ambiente judaico, porque o Messias veio de Israel e a mensagem de salvação vem de lá. Então, quando as nações do mundo começam a vir para o centro da revelação que sai de Sião, essa redenção começa a acontecer. Agora, se esses textos são mais ou menos literais, essa é uma dificuldade hermenêutica muito grande. E se eles vão acontecer numa espécie de milênio, literal ou não, sinceramente, a minha resposta para você, eu não sei. É possível que na redenção, no projeto de redenção da parte de Deus, que envolva alguma coisa acontecendo a partir de Jerusalém, que isso, de alguma maneira, se defina. Mas é muito inadequado olhar todos esses textos e tentar fazer uma leitura literal, porque elas não subsistem. Uma das mais problemáticas é a famosa ideia das águas purificadoras do Mar Morto, que o pessoal diz que, né, o texto de Ezequiel fala das águas, que tudo ali vai ser curado, mas as águas que Ezequiel menciona também estão dentro do templo. Quando Ezequiel entra, né, no templo restaurado, profético, que é apresentado lá, as águas estão 50 centímetros dentro desse templo, muito grande, inclusive. Só que o monte do templo, ele está a 774 metros acima do nível do mar. E se as águas encherem ali, Israel está praticamente 80% do país debaixo d'água. Então é muito difícil a gente olhar todos esses textos com muita literalidade. O pessoal que é defensor, digamos, de um pré-milenismo mais literalista, especialmente o pessoal de perfil
pré-milenista, pré-tribulacionista, que tem a tendência de fazer uma leitura mais literal, no meu entendimento, chega em vários textos onde você não encontra saída. Aqui nos fundos, pastor. Pastor, a minha dúvida, boa noite, Boa noite. é acerca da misericórdia, que eu vi o senhor falando sobre a misericórdia, que Deus age com misericórdia mesmo dentro da lei. E então, essa questão da misericórdia mesmo, que me parece às vezes que é, para alguns, no sentido de que a gente vê Ananias e Safira morrendo no Novo Testamento. No Antigo nós temos ali o bezerro, né? Muitos pagaram por ter feito o bezerro, mas Arão não. Aí nós olhamos os filhos de Judá. Eles também falharam e foram, né, mortos. Aí nós temos a questão daquele que tocou na arca, né, para não cair, para não bater no chão. Usar. Então parece que é algo assim, no coletivo a misericórdia sim, mas para a pessoa que pecou tem um juízo meio que imediato, algumas vezes, que parece que faltou essa misericórdia. Como é que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Então, a coisa não funciona bem assim. Davi, por exemplo, é um caso individual, onde a misericórdia triunfou de maneira muito definida, né? Eu gosto muito de lembrar de Abacuque 3:2, né? Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Qual é a questão? Quando a gente analisa um acontecimento na Escritura, onde Deus parece estar sendo ou muito irado ou muito misericordioso, nós não temos todas as informações, nós não temos todos os detalhes do que está envolvido, porque é levado em consideração o nível de responsabilidade da pessoa, é levado em consideração em que medida ele faz isso por total decisão pensada e planejada, diferente da pessoa que é levada por uma circunstância, por elementos externos que o arrastam para aquela situação. É levada em consideração também a intenção do indivíduo ao fazer aquilo. A gente não tem, né? Por exemplo, o que está no coração da pessoa, vários elementos, né? E muitas vezes aquilo que acontece não acontece só em função do indivíduo e do grupo. Acontece em função, por exemplo, para que não se propague o mal sobre a terra, para que os outros também vejam e temam. Então, existe uma série de elementos. Então, para complicar mais o meio de campo, a gente tem uma série de coisas que a gente considera mais sérias e que talvez não sejam tão sérias do ponto de vista da perspectiva do próprio texto bíblico, né? Um exemplo curioso, que quase toda semana eu recebo essa pergunta: nossa, mas que absurdo, né? A gente vai ver lá em Êxodo capítulo 4 que Moisés está vindo, né, com o filho e com Zípora, e o Senhor o encontrou numa hospedaria e quis matá-lo. E aí Zípora fica desesperada, vai circuncidar o filho e atirar o prepúcio e dizer: você para mim é um marido sanguinário. Mas que coisa mais sem noção. Pois é, só que a ordem da circuncisão tinha sido dada, isso tinha um valor fundamental, é uma assinatura de contrato, é um sinal da aliança, é equivalente eu chegar num dia de casamento especial que a noiva está indo para o altar e jogar tinta vermelha no vestido e sair dando risada. Mano, é só um pedaço de pano branco com tinta vermelha. Por que a pessoa ficou brava? Isso não tem tanto valor assim. Só que o significado que isso está tendo naquele momento, vai saber que uma atitude como essa é totalmente impensável. Então, a arca. A arca é o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. A arca tem detalhes especiais de como carregar, tem as varas para carregar, por meio passando pelas argolas. Quando alguém põe a arca num carro de boi e vamos que vamos, e vai de qualquer jeito, a arca cai lá e o cara... Aí o pessoal, tipo, entendeu? Isso tem no texto um significado especial. Aqui nós temos
a convicção de que se alguém roubou e matou, que é um pecado contra outra pessoa, isso é muito sério. Mas se o sujeito tratou Deus de qualquer maneira, isso não é tão sério assim para Deus achar ruim, porque nós somos antropocêntricos. Então, o enfoque é diferente do que a gente imagina. Agora, além disso, o fato de Deus agir de um modo que ele abrevia a vida de alguém, ou que ele não faz isso, também não se explica de maneira tão limitada. Um exemplo claro, você vai ver em Atos capítulo 12. Pedro é libertado da prisão quando as portas se abrem automaticamente, e Tiago morre ao fio da espada por Herodes. Porque Deus não gostava de Tiago? Porque Tiago, de alguma maneira, está em falha ou em dívida, errou? Pedro acertou? Acho que a última pessoa que estava acertando muito no tempo anterior seria Pedro. Então você tem também a questão do agir soberano de Deus. E nem sempre a vida de alguém reduzida ou limitada necessariamente pode ser associada com algum tipo de problema. Lembrando que a dimensão real da nossa realidade diante de Deus acontece depois dessa vida, né? Então, é difícil, né? O que a gente precisa fazer é agir com humildade e dizer, olha, eu não sei exatamente por que, nesse caso, Deus agiu assim, e a gente tem que ter duas atitudes na vida: desenvolver um temor no coração, porque não se pode ter uma atitude indevida, profana diante de Deus, né? Porque a pessoa pode ter um uso inadequado da graça, né? Já que Deus é bom, então a gente vai viver de qualquer maneira e está tudo certo. E, ao mesmo tempo, ter essa confiança, essa esperança significativa de que se a gente se volta para o Senhor mediante arrependimento e coração contrito e humilde, ele está sempre disposto a perdoar. Aqui, pastor, nos fundos também. Boa noite, pastor. A minha pergunta é sobre um pouco de hebraico do Antigo Testamento. A Bíblia diz, em algumas ocasiões, ela usa a linguagem "e Deus se arrependeu". Só que a Bíblia também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O senhor acha que o uso dessa palavra, dessa tradução, para o português, é a melhor possível? O senhor acha que poderia ser usado outra palavra no lugar de arrependeu? O que é o sentido dos textos onde é empregada essa palavra? Queria entender um pouco mais da sua visão sobre isso, pastor. Então vamos lá. Onde é que está a chave dessa questão? Em Números, né, Deus diz claramente, né, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, por acaso ele disse e não vai cumprir. E a gente tem em diversas ocasiões. Você tem em Gênesis 6, né, o verbo nacham, arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem sobre a terra, e isso lhe pesou ou lhe cortou o coração. A gente vai ter em Jonas, quando Deus se arrepende do mal que ele traria sobre Nínive, e em Êxodo, né, quando também o Senhor se arrepende, e a frase é mais forte, se arrepende do mal. Quando a gente lê isso e a gente não entende o jeito do texto bíblico ligar as coisas, porque na Bíblia hebraica é bastante comum essa coisa que parece uma contradição e é um contraponto que tem uma conexão diferenciada. São o que a gente pode chamar de contradições intencionais do texto. Por exemplo, a Bíblia diz, né, quando a gente vai ver que o povo é levado para o cativeiro, nós vamos ler lá no texto que Nabucodonosor levou o povo de Judá para o cativeiro. O versículo de baixo diz, e o Senhor levou. Foi o Senhor ou foi o Nabucodonosor? Foi os dois. Quem que fez? Por que aconteceu o recenseamento em Israel? Um texto diz que foi Satanás, o outro texto diz que foi o Senhor. Então a Bíblia é lotada. Eu tenho até uma mensagem sobre isso
as contradições da Bíblia, né? Nessa revelação só tem contradição. Então, esse tipo de coisa é comum. O Deus endurece o coração do faraó. O versículo de baixo diz que o faraó endureceu o coração dele. Quando a gente pega esses textos, a gente pega a nossa lógica aristotélica ocidental e trabalha isso como um conceito que está dando uma declaração ontológica a respeito do assunto. Então, olha aqui, ó. Deus se arrepende, Deus não se arrepende, tem uma contradição, então o que a gente faz? A gente anula uma das duas, ou então faz uma mudança nessa aqui, para que ela não entre, entre aspas, em choque com a outra. Então é comum o pessoal dizer que Deus não se arrependeu, mas ele ficou muito triste, Deus ficou chateado, Deus ficou aborrecido, né? Mas não é isso que o versículo no texto semanticamente significa. E aí a gente vai ver que pela própria definição de Deus, pela descrição de Deus na Bíblia, é claro que Deus não se arrepende de maneira absoluta, porque ele é soberano, ele é onisciente, tudo isso é muito claro. E uma série de descrições sobre Deus, elas são, como a gente diz em teologia, antropopáticas ou antropomórficas. Então, por exemplo, o Senhor, em Gênesis 11, ele desceu para ver a torre que os homens estavam construindo, porque ele é míope, não enxerga de longe, por que ele teve que descer? Né? Lembrou-se então Deus de Noé. Ixi, cadê o Noé? Caramba, esqueci, corre lá, o que ele está fazendo? O Deus, inclusive, joga o seu sapato sobre a terra. Que número ele calça? 45, 48... Qual é o tamanho do pé de Deus, né? Então, essas descrições antropomórficas, elas têm função literária e teológica e também as descrições antropopáticas. Então, por que está escrito esse lá? Qual é a função disso? Veja, a ideia fundamental da Bíblia é que Deus, movido pela sua graça e seu amor, ele vem até nós. Ele se identifica conosco. O fato de Deus falar e falar a nossa língua já pressupõe uma autolimitação divina. E quando Deus faz isso, o maior escândalo do Evangelho é a encarnação de Jesus. Como o Criador pode aparecer como um ser humano na minha frente? Eu me lembro, estava conversando com um estudante de a academia religiosa judaica em Jerusalém, e aí ele falou, talvez Jesus seja o Messias, mas esse negócio de ser divino, eu não consigo entender. Aí eu virei para ele e falei, eu também não, nunca consegui entender. É grande novidade, né? E aí eu falei, a gente não entende isso porque é uma coisa lógica e simples e clara, a gente entende porque a revelação bíblica deixa isso muito claro. E aí começamos a conversar sobre os temas. E por que isso é tão vital? Porque a razão da linguagem bíblica dizer isso é que Deus, querendo mostrar o tamanho do impacto que causa nele o pecado, a maldade humana e o que o ser humano fez, ele usa a linguagem mais profunda, mais forte, mais pesada, que representa exatamente essa atitude de voltar atrás, de retroceder, que o ser humano que é arrepender-se. Por isso é proibitivo mudar o texto, porque o texto tem uma função que não é só uma função de definição semântica na nossa cabeça. Ela quer mostrar o quão impactante é a realidade em Deus, que ele sente essa situação de tal maneira que a maneira como ele expressa isso é semelhante à maior atitude de tristeza e, vamos assim dizer, remorso que um ser humano pode dizer, e por isso ele diz arrependeu-se. Então isso tem funções que vão muito além de uma descrição lógica de colocar uma coisa contra a outra. É o impacto do elemento literário com a comunicação profunda do que ele tem a dizer. Então, quando o pessoal começa a fazer muita teologia que arruma a Bíblia, esse negócio não vai dar muito certo.
Boa noite, pastor. Boa noite. A minha dúvida é da parte de Ruth, que ela acreditava em outros deuses. Isso. Aí ela foi para a colheita, ela passou a acreditar no nosso Deus ou ela passou a acreditar no Deus dela, da cidade dela? Então, a história de Ruth é maravilhosa, por quê? Porque na terra dela, eles acreditavam no deus Camus, que era o deus de Moabe, que inclusive exigia sacrifício humano. Aí o que acontece? Ela conhece a família de Ruth, de Noemi. Noemi chega com o marido Elimeleque e ela conhece o marido, o filho de Noemi. Então você fica imaginando o que Ruth ouviu. Ela ouviu a respeito do Deus único, do que Deus fez, e ela, com certeza, faz um contraste entre as duas realidades. E de maneira surpreendente, mesmo com todo o desastre que cai sobre a família, mesmo o marido dela morrendo, ela acaba desenvolvendo a fé no Deus único verdadeiro. E ela abandona a religião moabita. Para mim, quando eu chegar na eternidade, um dos arquivos que eu quero ver no YouTube Celestial é um dos primeiros que eu queria ver é a história de Ruth. Por quê? Ruth não tinha nenhuma razão para acreditar em Deus. A família não foi bem sucedida. Chegou lá morrendo de fome. O pai morreu. A Noemi ficou revoltada. E ela perdeu o marido. Então, como assim? É a frase que é tão bonita que a gente leu, né? O Deus de Israel, sob cujas asas você veio se abrigar. No meu entendimento, a única coisa que parece explicar o que aconteceu com Ruth é que ela conheceu uma divindade que exigia sacrifício humano. E, de repente, ela conheceu um Deus que tem hesed, que tem graça, que perdoa, que ama. Então, ela foi atraída por essa dimensão diferente e, apesar de tudo, ela mantém a sua fé. É um negócio, assim, espetacular, extraordinário. O livro de Ruth é show de bola demais. Um negócio, assim, muito extraordinário. Se eu fosse vocês, eu lia a Bíblia todo dia. Um livro interessante. Com licença, pastor, boa noite. Noite. Como nós lidamos, tendo em vista, né, que não estamos mais debaixo da lei, né, de uma lei do Antigo Testamento, como a gente lida com aqueles textos que de fato se referem a ordenanças que nós não praticamos mais, como por exemplo a Páscoa judaica, mas que ali no final daquela diretriz ou daquele mandamento está escrito ali, isto será como mandamento perpétuo. Como é que a gente lida com esse trecho em si, né? Porque, pelo menos como é traduzido a nós, né, se entende que deveria perpetuar pela eternidade, né? Essa expressão leolam, né, que é perpétuo, é uma discussão, porque às vezes tem um sentido de ser uma coisa permanente, de ser permanente enquanto durar, e às vezes pode ter o sentido de ser eterno. Então você vai ter uma discussão linguística sobre o uso da expressão. O que acontece? A Páscoa, ela tem dois elementos. Um elemento é um elemento peculiar ligado à história de Israel. Foi Israel que foi libertado do Egito. Foi Israel que passou por essa experiência. Então, uma parte do contexto da revelação bíblica tem uma peculiaridade. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são crentes, seguidores de Jesus e que são judeus. E esse pessoal, eles comemoram a Páscoa, a Pessach judaica, com base em Êxodo, com uma série de modificações e coisas históricas que se definiram posteriormente. E a pergunta, eles devem fazer isso? Seguramente. Assim como um brasileiro comemora 7 de setembro, o americano 4 de julho, o francês 14 de julho, aquilo tem um aspecto que faz parte da história da nação.
Daqui a alguns dias vai acontecer a festa de Purim, que é a festa de Esther, quando o povo ia ser aniquilado. Nesse momento, Israel, com essa confusão toda, com muita manifestação antissemita no mundo todo, você vai ter, no ambiente judaico, uma festa muito celebrada. Agora, se você está no meio de uma tribo indígena em Rondônia, esse pessoal vai comemorar Purim, percebe? Isso não tem a mesma conexão. Agora, a Páscoa, o Pêssar, ele é a base daquilo que Jesus estabelece na ceia do Senhor, e ali você pode dizer que você tem o que a gente pode chamar de uma Páscoa 2.0, onde a partir dessa aliança com Israel, Jesus diz, do mesmo jeito que houve libertação e salvação da parte de Deus, agora eu estou estabelecendo essa aliança e vocês devem fazer isso em memória de mim. Então, o que fica muito definido nos evangelhos e nas cartas do apóstolo Paulo, particularmente 1 Coríntios, é que a ceia era a maneira como o significado teológico da Páscoa está presente e ainda ampliado pelo evento de Cristo. Agora, a gente deve fazer uma Páscoa judaica. No meu entendimento, se você tem uma coletividade de crentes de origem judaica, sim. Eu, de vez em quando, faço, por razões didáticas, uma cerimônia dessa para que as pessoas vejam, entendem, mas não do ponto de vista ritual. Tá? Para a gente entender que um cenário como esse, a pergunta é onde é que está a perpetuidade disso? Qual que é a referência? Porque você precisa, né, vir, até mesmo no Novo Testamento, tem um monte de coisa no Novo Testamento que a gente não, entre aspas, pratica literalmente. Como eu mencionei, a gente não lavou os pés uns dos outros aqui, a gente não praticou o beijo santo, que é ordenado lá explicitamente. Estou vendo que as mulheres todas estão sem véu, ou pelo menos alguma coisa no lugar disso, né? Onde é que estão essas práticas? Precisa ver qual é o significado delas e qual é o real ensino e qual é a aplicabilidade disso no nosso contexto. Para a gente não, né? Porque, por exemplo, uma mulher com lenço na cabeça, naquele tempo, em Corinto, significa uma coisa. Hoje em dia, se ela sai com lenço na cabeça, alguém pode pensar, deu piolho, né? Você é freira, né? O que é? Que não tem o mesmo significado. Assim como o beijo no ambiente semita, ele é uma saudação. No Japão é uma invasão inaceitável. Você sair dando beijo nas pessoas no Japão, você vai parar na cadeia. Boa noite, pastor. O senhor falou um pouco sobre numerologia dentro do Antigo Testamento e me resgatou algumas dúvidas, né? Até que ponto a gente pode levar ao pé da letra os números apresentados no Antigo Testamento? Vou citar 2 exemplos, né? Um é a questão da quantidade da população de hebreus, confrontando-se que eles consideravam até os outros povos maiores, não sei se também numericamente, isso seria estranho naquele período, né? Talvez aumentaria em 10, 20 vezes a proporção de pessoas que existiam no mundo antigo. E outro, por exemplo, quando Deus manda fazer a contagem então dos levitas e depois dos primogênitos. E o número deles ali um é 20 mil e o outro acho que 20.317, lá em Números 3, né? Então, como que os levitas, que era mais ou menos 1/12 da população, era 20 mil, e os primogênitos, eles também eram um número semelhante, não deveriam ser um número maior? Então, nós temos uma discussão bem detalhada aí. Tem um autor britânico chamado Gordon Wenham, que escreveu um texto interessante sobre os números do Antigo Testamento, e a discussão ela passa por alguns caminhos. Então, tem um grupo de pessoas que diz, está lá literalmente assim, é isso aí, ninguém discute. Outro grupo de pessoas, se esses números não parecem refletir a realidade, tudo isso aí é erro dos escribas antigos, os hebreus estavam imaginando coisas, então a gente não considera isso como um relato digno de atenção. A outra, a abordagem diz, não, no mundo antigo, uma maneira
de lidar com certas situações era engrandecer essa situação de maneira superlativa por meio de números elevados. Então, por exemplo, quando você vai ver o tamanho do sacrifício que Salomão oferece, tem um relato lá de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. E aí você vai ver a quantidade de ouro de Salomão, é mais do que o mundo todo produz hoje. Então, o pessoal diz o seguinte, olha, esses números provavelmente, em muitos casos, devem ser entendidos da mesma maneira como a gente usa em português. Rapaz, já falei para você 1000 vezes que não é para guardar esse negócio aí. Então, isso é uma figura de linguagem, né? Só agora que você chegou, estou há um século te esperando aqui, né? Então, seria uma situação análoga a essa que esses números tinham a intenção de glorificar, enaltecer a realidade de uma certa pessoa. Provavelmente, o sentido mais adequado disso está relacionado com o uso da palavra Elef. Elef em hebraico literalmente é 1000. Só que essa palavra originalmente queria dizer agrupamento. Um chefe de um grupo, por exemplo, como aparece em Gênesis 36, ele é um aluf, da mesma raiz de Elef. Então, por exemplo, o recenseamento de Israel dá um total de 603.550 homens, o que daria uma população de 2 a 3 milhões de pessoas. Esse número é impossível do ponto de vista objetivo, até porque, como você mencionou, o texto de Deuteronômio capítulo 7 fala que na terra tem 7 povos maiores e mais numerosos do que o povo de Israel. Vamos supor, se os israelitas chegam lá com 2 milhões e meio, 3 milhões e tem mais 7 que tem população maior, nós vamos ter uma população da Terra em torno de 30 milhões de habitantes. Hoje ela está bem cheia e tem 9 milhões, está caminhando para 10. A população na época de Jesus, do Império Romano como um todo, eram 60 milhões de habitantes. Então, como que a terra de Israel, que é do tamanho do estado de Sergipe, é 1/10 do Rio Grande do Sul, teria uma população que seria metade do Império Romano? Então, não tem nenhum erro na Bíblia. O que existe é uma provável incompreensão do sentido da palavra 1000 no texto original. E como essa palavra passou a significar 1000, então ela foi historicamente traduzida por 1000 e provavelmente ela significava 20 agrupamentos em vez de 20 mil. E isso, então, nos daria um número bem mais reduzido do que nós temos lá. Além disso, a gente também, quando analisa a coisa do ponto de vista arqueológico, você olha e vê o tamanho de uma cidade. Você descobre, por exemplo, uma cidade muito bem escavada, com um tamanho colossal, como Éfeso, por exemplo, na época do Novo Testamento, tem 250 mil habitantes. Uma cidade em Israel, Cesareia Marítima, que era a capital romana, na época do Novo Testamento tem 40 mil habitantes. Então, quando você vai, por exemplo, para Megido, né, que era uma das cidades de Salomão, importante, citada em 1 Reis 9,15, junto com Gezer e Hazor, Megido devia ter uns 5 mil habitantes. Então, pelo tamanho da cidade, a gente sabe que o entendimento desses números, eles não batem com a realidade. Então, provavelmente, o caminho de desatar esse nó está exatamente numa redefinição do que significa a palavra 1000. Tem espaço para mais uma, a última. Essa é a última estrofe. Vamos lá. Professora Harit. Bom, pergunta bem assim, primária, né? Mas, por causa da graça, nós não temos que cumprir a lei ao pé da letra, vamos dizer assim.
Entretanto, nós estamos cercados, assim, de pessoas que fazem essa pergunta. Muito bem, nós temos 10 mandamentos. Essa semana passada alguém me falou isso. Mas nós, batistas, só cumprimos 9. E olha lá, porque a gente não guarda o sábado. Não guarda nem o domingo, porque a gente trabalha pra caramba no domingo, né? Não guarda dia nenhum. E aí, nós vamos para o inferno, todos nós? Meus parentes adventistas dizem que sim. Que nós podemos crer em Jesus, mas se não guardar o sábado, nós vamos para o inferno. Complicado o negócio, né? É igual o jogador de basquete, tão devagar que ele jogava a bola na sexta, ela só caía no sábado, né? Mas voltando para a questão, primeiro, um realinhamento na situação. O que a gente vai ver no Novo Testamento é que a expectativa de Jesus é que somente os seus discípulos serão capazes de cumprir a lei, não os fariseus. Exatamente ao contrário. Porque muitas vezes a guarda literal do mandamento é a negação do mandamento quando não se entende o seu foco, o seu objetivo. Então, por exemplo, o que Jesus critica nos religiosos é que eles formalmente fazem aquilo. Mas o cara faz uma longa oração. Para quê? Para passar a conversa nas viúvas. Ele pode fazer a coisa na formalidade. Então, Jesus vai bater de frente com a hermenêutica deles e vai dizer que se eles tivessem entendido o que significa justiça e misericórdia, eles não estavam fazendo o que eles estão fazendo. E aí, por isso que Jesus vai colocar que todos os mandamentos estão gravitando entre nesses dois princípios de amar a Deus e amar o próximo. Então, qual que é a questão? O sábado é um mandamento extraordinário porque, muito mais do que uma ordem de descanso, o sábado é considerar o tempo como submetido a Deus, como um tempo sagrado. Então, a ideia é que a cada 7 dias a pessoa não simplesmente descansasse no sábado, mas ele celebrasse. Em tese, é um dia de festa. Por isso que tem um dito rabínico muito interessante que diz: é proibido não se alegrar no Shabat. É que o pessoal tem essa mentalidade, né, do cara ficar sem se mexer, travado, olhando para cima, porque ele está no momento sagrado. E qual que é a questão? Ele é uma recordação da criação. Quando termina o texto da criação, em Gênesis 2, verso 4, aí você tem o Shabat estabelecido, porque Deus descansou de tudo que tinha feito. E quando Deus descansa, e nesse ponto a tradição judaica tem algo muito interessante, ele descansa de toda obra criativa. Mesmo na tradição judaica, não é que é proibido fazer as coisas no sábado, é proibido fazer algo criativo. Então você pode carregar um sofá do primeiro para o 10º andar nas costas, mas você não pode anotar o sermão, a mensagem na sinagoga. É um outro tipo de compreensão, as pessoas não entendem como é que isso funciona. O que acontece? A tradição judaica, em vez de entender o propósito do mandamento, colocou o mandamento em si como um propósito final. Por isso, Jesus vai confrontar isso e vai dizer a famosa frase: não foi o homem criado por causa do sábado, mas o sábado criado por causa do homem. Ele vai colocar em xeque essa questão, porque ele diz: olha, vocês estão brigando comigo porque eu curei o indivíduo no sábado, né? Mas quando um boi de vocês cai no buraco no sábado, vocês vão tirar. Então, vocês são contraditórios. Por acaso, a frase de Jesus é forte: é proibido fazer o bem no sábado? Hoje, a tradição judaica está muito modificada. Nenhum médico judeu não vai atender o cara porque é sábado. Porque o valor da vida é superior ao valor, né, do dito descanso sabático, né? Mas o foco com o qual essas pessoas observam o sábado é um foco bastante diferente do tipo de exigência de Jesus. O que o pessoal fez na tradição cristã foi 2 caminhos. Um é um caminho de deslegitimização total do sábado, especialmente por causa do texto de Colossenses 2,
verso 16 em diante, que isso tudo era sombra do que havia de vir, e o texto menciona sábados, e até pelo fato do Novo Testamento não ter nenhum texto específico dizendo lembrem-se do sábado. Ou então, o que a teologia reformada faz, eles fazem com que tudo que está na realidade de Israel seja de alguma maneira transplantado para a igreja, como se fosse, no sentido pleno do termo, um novo Israel. Nesse sentido, domingo virou sábado. Por isso que você tem, especialmente em alguns países de perfil anglo-saxão, historicamente um domingo que era tratado quase como os judeus tratam o sábado. Agora, qual que é, do ponto de vista teológico, a importância que a gente tem no domingo? Por que que a tradição cristã passou a valorizar o domingo? Primeiro que você já tem isso no Novo Testamento, né? Apocalipse 1:10, 1 Coríntios 16:2, Atos 20, versículo 7, que são textos que falam do primeiro dia da semana, mas por causa da ressurreição, e por causa da obra de Cristo ser entendida à luz da carta de Paulo aos Coríntios como nova criação, o que a gente tem? Jesus morre na Páscoa, na sexta, permanece todo o Shabat na sepultura e ressuscita no domingo. Então, na teologia neotestamentária, o sábado é amigo do domingo, porque um celebra a criação, o outro celebra a nova criação. Então você tem uma espécie de ampliação. Por causa da controvérsia cristã, judaica, aí criaram a grande guerra do sábado contra o domingo. O que existe de importante no sábado é o princípio sabático. Quer dizer, a ideia que a cada 7 dias a gente venha a entender que a gente não sustenta a nossa vida. Que a gente continuar estressado e trabalhando feito um louco e preocupado não vai garantir nada. O sábado celebra o fato que Deus é criador e sustentador do universo. Então, o que eu faço no sábado? Eu me volto para Deus, eu entro num ambiente de celebração diante de Deus com a comunidade, com a família, inclusive numa proposta de reciclagem da minha caminhada e até mesmo terapêutica na minha vida, na minha relação com Deus. Agora, esse é o princípio. Agora, se isso, sinceramente, acontece no sábado, na sexta, no domingo, eu acho que isso é secundário. À luz de Romanos 14, um faz caso de dia, o outro não faz, aquele que guarda. Então, por exemplo, se eu estou em Israel, o dia que todo mundo faz as coisas é o Shabat. Então, todas as comunidades celebram isso. Se eu estou num ambiente em que o dia é domingo, ok, faça domingo. Você está num país de tradição islâmica, o dia de encontro é sexta-feira. Eu visitei países no mundo onde a fé cristã é perseguida e o negócio é complicado. Adivinha o que o pessoal faz? Se reúne na segunda-feira. Por quê? Porque todo mundo vai procurar as igrejas no domingo. Então, a polícia, a perseguição acontece no domingo. Então, o pessoal faz o quê? Ele se reúne fora do templo, muitas vezes em restaurantes, em lugares assim. Em vez de fazer no domingo para dar bandeira, eles fazem na segunda-feira. Quando a gente se apega muito à questão da forma e não tem um entendimento mais profundo do significado disso, a gente acaba colocando em primeiro plano uma coisa que é absolutamente secundária. Você lê todo o Novo Testamento, não existe em nenhum lugar uma preocupação para ver se o pessoal está fazendo as coisas no sábado ou não. Isso é uma coisa que alguns grupos como eles acabaram colocando numa posição muito além da ênfase neotestamentária. E eu acho que esse é o problema. Quando a gente não entende que o foco é amar Deus e ao próximo, viver em humildade diante de Deus e ligado na missão, a gente vai preocupar qual é o tamanho do bigode, se o sapato do cara é azul, se ele penteia o cabelo para a direita ou para a esquerda, se ele senta, né? Se ele canta de frente, se canta de trás, se ora de joelho, se tira o joelho para orar. Aí começa um monte de coisa que é discussão desnecessária.